Bem-vindas a mais um episódio de Vandas Pretas. Hoje o tema é Espelho, Espelho Meu. A jornada de uma mulher negra para se achar bonita. Para quem tá nos ouvindo, quem tá falando aqui é Regiane Ribeiro. Oi, eu sou Adriana Martins. Oi, eu sou Luciana de Araújo. Então vamos lá, senta, respira e fala. Vambora, gente. Vambora. Tema importante, né? Nossa! Ai, ai. Quem aí já tá de bem com o espelho? De bem, exatamente. Falou tudo. Primeira pergunta. Quando você se olhou no espelho e se achou bonita pela primeira vez, Eita. quantos anos você tinha? Essa é a parte mais importante. Essa é a parte mais importante. Gente, se olhar no espelho e se achar bonita. Cara, eu acho impossível uma mulher preta assistir ou ouvir esse episódio e não se identificar com uma palavra que a gente vai falar. A gente nem começou, hein? A gente nem começou. Mas eu tenho certeza porque as nossas experiências são muito parecidas com Sim. relação à estética, né? Então, assim, quando eu me achei bonita, gente, demorou provavelmente mais de 3 décadas. Eu tô com 39 anos. Assim, me olhar no espelho e gostar do que, né? Estar satisfeita com que eu tava vendo. Recentemente eu postei uma foto, esse mês passado foi o mês da advocacia, né? E aí eu postei uma foto de 10 anos atrás, né? Deu no início da advocacia e uma foto recente. E aí dá pra ver a estética diferente. Por quê? E eu vou falar isso assim, dá pra ver a estética diferente. Eu era muito mais magra, mas também eu tentava, assim como muitas outras pessoas, a foto foi de 2015, reproduzir a estética eurocentrada. Então, é o cabelo alisado, né? Então, pra entrar naquele padrão. E hoje eu tô aqui com o meu blackão lindo. Gente, desculpa, mas é lindo. Mas, assim, eu sempre penso isso quando eu vejo uma mulher, muitas vezes, que tá ali maltratando o cabelo, tentando alisar. Como a gente fica muito mais bonita, pelo menos é minha visão, né, de beleza, quando a gente assume o nosso cabelo natural. E não é imposição, tá? Não tô imposição, cada um usa o cabelo como quer. Mas quando a gente tenta se adequar a um padrão estético, né, do outro, é muito mais difícil alcançar a beleza, porque não é o nosso padrão estético. Então, assim, eu demorei muito, me estendi aqui um pouquinho, mas me demorei muito pra me entender enquanto uma mulher bonita. Mas, assim, só voltando rapidamente, eu fiz... como que fala? Eu esqueci o nome. Quando a gente corta o cabelo. Big Shop. Eu fiz algumas vezes e quando a primeira vez que eu cortei meu cabelo bem curtinho, comecei a tirar aquelas químicas que deixava... Nossa, tava horrível, gente. Mas quando eu cortei bem curtinho e que eu conheci a textura do meu cabelo, eu falei, meu Deus do céu, por que eu gastei tanto dinheiro passando química no meu cabelo? O meu cabelo tem uma textura maravilhosa. Eu tenho preguiça? Eu tenho preguiça. Ai, mas obrigada. assim, a construção de identificação, de me ver como uma mulher bonita, partiu do meu cabelo. Partiu desse processo de aceitar e me apaixonar pela textura do meu cabelo. E foi tarde, foi bem tarde. Foi lá pra 2016, 17, por aí. Nossa. Gente, os relatos, né, são sempre bem emocionantes, interessantes. Partindo da fala da Adri, referente a cabelo, né, e tal. Quem nunca, né? Tava dando uma viajada aqui sobre a fala dela de quanto tempo eu perdi
e quanto dinheiro foi gasto. E quando a gente descobre a textura do nosso cabelo, é emocionante. Aí eu dei uma viajada, porque assim, parece que desde que eu saí da barriga da minha mãe, ela passou química do meu cabelo. Porque eu fiz uma... Voltei ao tempo, e aí eu fui me recordando de que minha mãe passou Enê, pasta, usei bob, usei prancha, usei aquela destruitiva, ferro quente, como é que é o nome? Pente quente. As orelhas queimadas. Eu tenho uma marca que dá queimadura de pente quente. Meu Deus! E aí eu tô recordando que, gente... Quando a minha mãe passava pasta no meu cabelo, alguém já usou pasta? Eu não usei Eu não pasta. me lembro, mas eu usava bastante coisa. Com certeza devem ter usado. Enê eu lembro de ter passado. Enê, Também não usei Eu não Enê. sabia a cor do meu cabelo. Eu fui direto pro permanente. Ai, que menos pior. Poxa! Mas você começou a usar permanente com quantos anos? 9 anos, eu que pedi. Tá. Então, 9 anos. Tá, eu acho que foi mais ou menos a idade que eu comecei também. Não, eu acho que a minha mãe passou Enê, na minha cabeça, eu acho que eu tinha menos de 7. Assim, gente, não julguem a minha mãe. Por favor. De jeito nenhum. Não julguem a minha mãe, porque nem é essa a pauta. Mas assim, é porque ela foi também pelo viés da sociedade. Sim. E pra eu não, talvez, passar, não com essa consciência, tá? Mas talvez pra eu e minha irmã, porque eu tenho uma irmã que a do meio também veio nessa... batida, não passarmos por situações constrangedoras na escola, no lugar que a gente vivia. Então, eu lembro que pasta, gente, ela passava, aí ela deixava um tempo, acho que até passava o tempo, e depois o meu couro cabeludo, ele ficava todo ferido, e saía tipo um líquido. Ai, gente, olha, e o cheiro? Gente, que sofrimento! Que sofrimento. Nossa. Isso é sofrimento. Então, assim, a gente sempre passando... A gente sempre nos violentando, né? Porque sabe o que eu falava? Eu falava assim, nossa, quando eu tiver uma filha, eu falava isso, juro. Eu falava, já vou sair da maternidade passando permanente no cabelo dela. Eu falava que não queria ter filha mulher. Falava, não quero ter uma filha menina também, nunca. Também tem nunca. essa questão. Até ter o entendimento, o discurso era, eu não quero ter uma filha mulher, porque eu não quero ter uma filha que passe pelas coisas que eu passo. A gente passou. E então, assim, me reconhecer bonita também demorou, mas acho que não 3 décadas. Porque eu acabava tendo aquela imagem. Você é mais privilegiada que eu. Vou dar um soco. Eu acho, mas tudo bem. Me achar bonita. Não, em vários momentos me achei horrorosa. Isso aí é fato. Até com o cabelo de Enê, com o cabelo alisado. Mas quando foi a etapa de progressiva, escova, aquele cabelo assim, né, retinho, sem um frizz, não sei o quê, aí... Quando eu saía do salão, eu me sentia a rainha de Wakanda misturada com sei lá o quê. Beyoncé, né, agora. Mas é isso, sempre tendo como referência o outro, né? A estética a estética do outro. Mas quando... Eu acho que eu não fiz... big shop, assim, radical igual você. Porque aí eu consegui me ambientalizar com a trança. Certo. Eu tinha pavor de trança, gente. Um preconceito. O cabelo da Regiane, que tá lindo e maravilhoso. Foquem no cabelo dela. Mas isso na minha cabeça era assim, eu ia falar pra transista fazer uma collab. A minha transista gosta dessas coisas. A minha transista gosta dessas coisas. Acho justo aí pra nós e pras nossas ouvintes. Mas assim, antes era aquele miojinho. Não sei se vocês lembram, que era Canecalon. Nossa, eu tinha muito preconceito. Nossa, eu também tinha, gente. Mas assim, esse eu ainda não tenho. Depois eu já usei. Tá, já. Jura? Ih, dane-se. Gente, esse mas desculpa te cortar Pode só falar. um minutinho. Mas eu acho que também a questão do Canecalon era o que tinha disponível no mercado. disponível, sim. Porque foi evoluindo Exatamente. muito. Nossa, Exatamente. agora estamos meio que no auge, digamos assim. Então, assim, foi todo um processo, não cortei de tudo. Ele, óbvio, caiu várias vezes, mas não foi corte quando caía. Enfim, mas essa questão de se achar bonita é bem interessante. De você só
eu me achei bonita com base na estética do outro e nada a ver, porque a gente é bonita desde que nasce, mas colocam isso na nossa cabeça. E aí, sobre a trança que foi me libertando da química. Aí eu passei a gostar, a achar trança bonito e achar que eu ficava bonita de trança. E foi todo um processo. Consegui usar trança bastante tempo. Aí depois me libertei e vi que o meu cabelo realmente black é maravilhoso. Já fiz episódio aqui de black. É claro, escuro. E eu não sabia quando a minha Só mãe... eu que ainda não fiz episódio de black. Ai, tem que fazer, gente. O black dela é divô. E assim, pra encerrar, pra Rê também poder falar, quando eu descobri como era o meu cabelo, o meu black, ele tem uns cachinhos diferenciados, porque ele não é tão pesado, ele é leve. E eu fiquei paralisada quando eu consegui ver, botar a mão no meu cabelo, né? Sentir o couro cabeludo. Eu falei assim, gente, é a mesma situação da Dri. Quanto tempo a gente perde tentando ser outra pessoa? Porque aí a gente acaba sendo outra pessoa. A gente acaba não assumindo, infelizmente, e nós somos lindas, né? Black, de trança, canecarão. Careca. Nossa, eu Careca. super gosto do careca. Eu acho que isso passa uma potência. O Vocês empoderamento. Vocês não têm noção. Não temos. Tenham medo de mulheres negras carecas. Exatamente, eu acho. Eu acho Mas não é de terror, não. É o medo da potência que ela é. Não, não. Sempre pro lado Da onde positivo. Não, mas é bom frisar. É Não, sempre sim, bom claro. frisar. Mas medo, assim, do que essa mulher pode fazer, assim, Sim. do que ela pode transformar, autoridade, empoderamento. Eu já tive também e eu me achava. Eu tenho uma amiga que toda vez que ela passa por uma transição profissional, ela mete a máquina na cabeça. Legal. Sério? Toda vez. Toda vez que ela vai mudar alguma coisa profissionalmente, ela é uma mulher maravilhosa. Quando ela abre uma live e começa a cortar o cabelo, aí eu já sei. Qual é a novidade? Ela me aguarde. Ela sempre corta o cabelo quando ela vai fazer a mudança. Potente. A mudança de vida Eu acho que profissional. vale um episódio só de cabelo. Ai, tá? vale. Mas uma é. profissional. Com uma profissional, inclusive pode ser essa minha amiga, porque ela é profissional de beleza. E também vale tem um um salão episódio de só de beleza. trança também. Ai, só de porque a trança. gente também pode desconstruir muitas coisas com relação à trança. Sim. Gente, trança se lava, a gente toma banho, pelo lava amor a de cabeça, passa shampoo, Passa, condicionador, hidrata. tem mousse pra trança. Vamos tirar vamos esse deixar mito? pro episódio da trança. Mas aí, Inclusive, Regiane, pode pentear, tá? Eu posso pentear, tá? Pelo amor de Deus. E por favor, não toque. Não. Não touch touch. me. Nem Don't touch no meu me. break. Tá lindo, mas não toca. Vamos lá. Adoro. Vamos lá, Regiane. Quando que você se olhou no espelho e se achou bonita? Eu não tenho como responder essa pergunta rápido. Desculpa, gente. Mas olha o tempo. Tá bom, a gente acaba aqui. Acabou. Vambora. Porque é um processo. Foi um processo. É verdade. Foi um processo, primeiro, de aceitar a minha cor de pele, né? Porque a minha mãe tem a pele mais clara, o meu pai é bem retinto. E eu acho que é isso. Foi um processo de aceitar a minha cor de pele. Foi um processo de entender me entender negra. Porque é um rolê. É um rolê social, cultural, é um rolê. Então, assim, me aceitar uma mulher negra com traços absurdamente negroides. Meu nariz não é tão largo, mas a boca é grande, o olho é grande. Você é toda Toda grande. grande. Maravilhosa. E aí, eu sofri muito bullying na escola, muitas piadas por conta do olho. Eu e a minha irmã estudávamos numa escola tradicional do Rio de Janeiro. E na época que a gente estudava lá, tinham muitos poucos negros iguais a nós, retintos, né? E aí a gente recebeu diversos apelidos ao longo da vida, e um deles eu acho que marcou tanto ela quanto a mim, que era... A gente tinha 2 apelidos muito diferentes, mas que eram pra nós duas. Um era de samambaia, por conta do cabelo, porque o cabelo caía, né?
E aí a gente tinha o apelido de Samambaia, era Mas não Samambaia e entendi, Samambaia Baby. Não entendi do cabelo Cabelo cair. cacheado. Cacheado e caído. Cacheado de química, tá? Ah, tá. Cacheado Tá bom. de química e caído. E era samambaia? Era Samambaia e Samambaia Baby, que era minha irmã Mais e eu. nova, né? Nossa. É. Tá. É. Depois a gente pode fazer, inclusive, um episódio sobre bullying que a gente sofreu racial, né? Nossa. E o outro, eu já fui chamada de galinha preta da macumba. Ai, sempre tem esse Ai. apelido. É, eu fui chamada e Mas assim... quando você fazia te dava um apelido, assim, durava muito tempo te chamando com esse apelido? O Samambaia Baby durou muito tempo. É? Muito tempo. Foram alguns anos. Ah, tá. Minha irmã odiava. Eu não ligava, porque assim, como eu cresci num ambiente escolar completamente embranquecido, eu entendia que aquilo fazia parte da minha rotina e que eu não tinha como mudar. E a minha irmã sempre foi socialmente mais posicionada. Certo. Então a minha irmã ficava revoltada, xingava todo mundo, batia pé. A minha irmã ela aprendeu quando a minha irmã tinha 5 anos, eu tinha 7. A minha irmã pegou farinha, passou no corpo e falou pra minha mãe que ela queria ser branca, porque todas as amigas dela da escola eram brancas. Então é isso, eu passei pelo processo de entender a minha cor, de entender os meus traços. E aí eu cheguei numa fase que eu acho que todas chegaram, que foi a fase sexual. Eu não era pras pessoas, por conta dos meus traços do meu rosto, bonita de rosto, mas eu tinha peitão, bundão, cintura fininha. E aí eu era sensual e sexual. E aí eu tive a fase em que eu me achava um puta mulherão, botava o peito pra jogo, calça apertadinha, cintura baixa, que nunca mais isso na minha vida, em nome de Jesus. Mas enfim, cintura baixa, toda vestida no me-chup, menina da igreja, tá? Mas era toda vestidinha no me-chup pra ser sensual, pra que eu fosse bela Vista de... do corpo. E aí eu me achei, acho que com 18, 19, eu comecei a me achar muito bonita de corpo. E não me achava de rosto. Só quando alisava o cabelo. Porque é isso, eu implorei a minha mãe quando eu tinha 8 anos de idade pra alisar, pra relaxar. E aí ela relaxou, meu cabelo que batia aqui foi pra cá. E nunca mais chegou aqui. E aí é isso, eu fui vivendo algumas coisas. Então assim, esse processo de me olhar e me achar bonita... Só look não, mas eu acho que eu entro na mesma que a Adriana. Eu tinha 30. Quando eu já tava casada com um homem preto, que aí eu já passo a ser não só sensual, mas eu me olho no espelho e falo, caraca, que boca, misericórdia, que coisa linda, que olho lindo. Ele te elogiava? Então, não, ele não era uma pessoa muito de troca de elogios. Ele tinha os momentos de elogios, mas não era uma constância. Certo. E aí, por mais que ele me fizesse elogios, como não era constante... A gente nunca acredita, né? Foi uma construção feita internamente, quando eu comecei a me olhar. E eu acho que isso vai muito do que a gente vê na TV também. Eu acho que quando eu comecei a consumir conteúdo, olhar pra Thaís e achar a Thaís... E assim, uso a Thaís como referência, mas tem Viola Davis, tem... várias mulheres lindas, pretas. Tem Cris Viana. Vindo, Cheryl Menezes. Juliana Alves. Mas também a gente tá partindo aqui... Do padrão FIFA. Mas então, eu procurei mulheres iguais a mim na cor. Tá. Eu acho que assim, a maior referência pra mim... Tem a Isa. Tem a Isa, maravilhosa. Mas a Isa é mais recente. E aí eu acho que assim, uma referência pra mim que quando eu bati o olho, eu falei, caraca. Mas Cacau Protase é linda também. Cacau, eu acho. Cacau é maravilhosa. Só que entra num outro... Não é o padrão estético, Sim, né? nenhum. Mas é linda. Mas eu acho que a minha beleza, que eu falei assim, caraca. E assim, potência na fala, em tudo, foi Michelle Obama. Porque quando a Michelle diz assim... E aí eu tava bem recente no meu casamento. Quando a Michelle disse assim... tinha um chefe de cozinha, cozinhando. E cozinhando, inclusive, pro Barack. E aí, ele já tinha sido namorado dela. Aí ela virou pra ele e falou assim... O chefe de cozinha já tinha sido namorado dela. Babados. Aí ele virou pra ela e falou assim... Ela comentou com ele. Aí ele virou e falou assim... Ah, viu? Então, você poderia ser casada com o chefe de cozinha. Aí ela... Não, meu bem. Se eu tivesse casado com ele é que era o presidente. E quando eu ouvi isso, eu me arrepiei. Toda vez que eu falo disso, eu me arrepio. Porque quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei assim...
Caraca, ela é da minha cor. Ela sabe a potência que ela tem. Ela sabe como ela... Eu comecei a repetir isso em casa. Falei, meu amor, ó, se tu não chegar em lugar nenhum, a culpa não é minha. Porque eu tô aqui te impulsionando, te motivando, te capacitando, te moldando pra você ser grande. É pra você ser grande. E eu acho que a Michelle foi o meu ponto de partida que eu falei assim... Eu posso ser o que eu quiser, eu sou linda do jeito que eu sou. E aí eu comecei a me olhar com mais afeto. Michelle deve ter o quê? Uns 10, 12 anos, né? Que eles assumiram a presidência. Sim. Deve ser por aí. Deve ter uns 10, 12 anos, mais ou menos. Então, tô com 38, então com 26 anos, eu com 20 e pouquinho, é que eu comecei a ter esse olhar mais afetuoso pra mim mesma. O meu olhar afetuoso partiu, acho que, do meu divórcio. Então, foi basicamente nessa época mesmo, nesse ano que eu falei. Não me lembro, mas partiu do meu divórcio, dessa... Né? Porque divórcio a gente sabe, né? É o melhor shape que tem. Gente, essa parte eu não consigo falar. Mas não, melhor shape. E aí, porque também... Eu não tive esse time. Na verdade, é separação, né? É separação. Pode ser... falou divórcio, mas é separação de relacionamento. Sim. Que causa Mas assim, porque eu não era essa mulata gostosa. Eu nunca fui. Eu buscava, eu sempre fui uma vareta. Minha adolescência toda, eu pesava menos de 50 quilos. Então, Adriana, mulata não, que a gente arruma outra confusão. Eu tô aqui pelo amor de Deus, gente. Mulata Desculpa, não, só vou me corrigir, que eu falei mulata, porque... dá pra entrar num outro mas eu quis episódio. falar... Porque era como era visto na época. Mas eu quis dizer na questão sexualizada. Sim. A mulher negra mulata. Que né, o corpo escultural. Não que eu me chame de mulata, e não tô chamando ninguém aqui de mulata. Não, a gente entendeu. Não, mas é só porque você entrou no assunto que essa semana tava sendo... há pouco tempo atrás tava sendo discutido. Não, mas o que eu quis dizer, eu não era essa mulher, né, passista, do corpão. Sempre tive menos de 50 quilos, então sempre fui uma vareta. E, em tese, eu acreditava que eu não era vista pelos meninos, porque eu não era essa mulher gostosa, ou essa jovem gostosa, né? Obviamente, tinha muitas outras questões, especialmente a questão racial. Mas, então, sempre fui muito, muito magra. Quando casei, a primeira vez que comecei a ganhar um pouquinho mais de corpo, mas nunca me vi assim... Eu era, né, enfim, criticada pelo meu corpo, inclusive, mas era uma mulher maravilhosa, gente. Nos meus 30 anos, eu tinha um corpo maravilhoso. Agora também não tá ruim, não, tá? Enfim, pra mim tá bom. Então, assim, não era essa mulher... gostosona e tudo mais. E também não me enxergava, né? Nos meus traços, não eram os traços padrão, né? E eu sou bem igual a você, né? Eu tenho traços negroides. Não tem como não dizer que eu sou uma mulher negra. Então, você vai me olhar, você vai falar negra, mulher. Não é nem mulher negra, negra, mulher. Então, assim, eu sempre estive nesse lugar. E aí, depois, quando me separei, que comecei... Também nunca fui uma pessoa tão vaidosa. Porque também é isso, né? A gente, quando não tem muitos recursos, então eu nunca fui essa pessoa de vou priorizar, por exemplo, maquiagem. Mesmo porque na década de 90, nem tinha maquiagem pra anos gente. 2000, a base era um ficar batom com a e olhe cara lá. branca. Era um batom e olhe lá. Não, cara branca. Você tirava aquelas fotos que, meu Deus do céu. Era melhor sem, né? Exatamente. E não tinha, a gente não tinha acesso a skincare, né? Pra fazer. Então, era aquele rosto... Era o sabonete do corpo que ia na cara. Tudo. Então, também não tinha como priorizar isso, né? E eu tava focada em outras coisas. Então, quando eu consegui, depois dos 30... que eu já estava estruturada financeiramente, né? Já era independente e eu pude e me separei, né? Eu tirei aquele peso da minha vida. Ou o peso foi tirado também, não importa. Não importa. O importante é que o peso foi. Você se libertou. O peso foi. E aí, nesse momento, eu tive a oportunidade de olhar pra mim. Né, de cuidar de mim. E aí foi essa questão, por exemplo, foi a primeira vez que eu
Pintei meu cabelo. Porque antes a gente fazia relaxamento para estar num padrão aceitável, né? Não necessariamente porque você gosta daquilo e tudo. Eu fazia o relaxamento uma vez por mês. Cresceu isso, a raiz eu já tava lá, esticando. Muito, gente. E aí, nesse momento eu já tava... Aí eu descolori o cabelo, que eu quis ficar loira. Foi o máximo na minha vida. Fiz tatuagem, divórcio. Mas aí... Adriana, antes e depois do divórcio. Mas a questão que você falou da Michelle Obama, que eu acho também... que é um pouco perigoso, e acho que eu vivi isso, e é por isso também que não cuidava de mim. Porque a gente tá num relacionamento preocupada em fazer com que o outro cresça, seja grande, e eu tava muito voltada para isso. Então, era para casa, pro lar e pro marido. E aí esquecia de mim. Então, eu não ia para um final de semana fazer na manicure fazer a unha, entendeu? O cabelo só fazia religiosamente, porque é aquela questão de se enquadrar. Mas não tava cuidando de mim, gastando dinheiro comprando uma roupa nova, sabe? Então, e tava ali investindo no outro. Então, eu acho que também isso é um pouco perigoso. Eu vou construir, inclusive hoje eu não uso mais isso. Eu vou fazer com que ele seja o próximo presidente do Brasil. Não, querido. Se você quiser ser, faça pelos seus estou aqui para te apoiar. É o que a gente conversou no episódio anterior. O episódio da semana passada, a gente falou sobre isso, sobre a Superwoman. Sim. E o quanto a gente coloca nessa posição de cuidar do outro, de ser fortona, de ser fodona. Mas aí, então, quando a gente também volta pra si, né? A gente começa, né, a se cuidar, né? Então, eu mereço... eu acho, assim, que tudo... tem ressalvas, mas assim, mereço cuidar de mim, sim. Então, se não for na questão estética, de salão de beleza e tudo... Outra esfera. Outra questão, sabe? Eu vou sair, vou viajar, vou curtir, vou investir no meu bem-estar. Cara, e todas nós dando esse relato, olha como isso é revolucionário, né? Você, a partir do divórcio, a Regiane, a partir também de alguma situação da vida dela, eu da minha, a gente começa a se olhar, a ter essa percepção e essa consciência de autocuidado e como isso é revolucionário para nós. Autoestima. E isso também impacta na vida de outras mulheres. Porque você está falando isso, aí você falou assim, eu nunca fui de muito... de me maquiar, mas você tem uma palavra específica que você usou. Eu nunca liguei muito pra maquiagem, pra... Autoestima, estética. Estética e tal. E aí, eu comecei falando que a minha mãe sempre passou Enê, pasta e etc e tal. E aí, a minha... Sua mãe é super vaidosa, né? Cabeleireira. A minha mãe... tá. Entendi. Então, ela também já tinha... Minha mãe vaidosa nível ultra mega power master. Cheio de ouro. Nossa, cheio de... gente, ela é ótima. Sharp, não sei o que, combinando com não sei o que lá. E bebê, já cansou de ver, né? Outro dia ela foi na casa... Ela é ótima. Outro dia ela foi na casa da minha irmã, toda de rosa, mas tom sobentom. Aí foi uma zoação só do grupo. Chegou a Pantera cor-de-rosa. Monocromática. Da novela. Mãe, desculpa. Gente, era rosa da cabeça aos pés que a gente ficou assim, o que é isso? Mas era isso, não sei o que, combinando com não sei o que lá, o sapato de não sei o que. Eu falei assim, gente, mas é isso, nós temos que ter isso com a gente. E ela já tem 73 anos e não é porque ela tem 73... Gente, tua mãe tem 73? Tem. Caraca, tu tá muito bem. Muito bem. Que isso? E aí, não é porque ela tem 73 anos que ela vai na esquina, e eu acho que eu já até falei sobre isso em algum episódio, agora me falou a memória. Ela vai na esquina, e não é porque ela vai na esquina que ela vai de qualquer jeito. Não, eu vou na esquina, mas eu tenho que comprar pão. Eu tenho que ir assim. Gente, eu saio do jeito que eu tô. Não, Deus me livre. Ela também criou a gente, tipo... Eu saio. Não é porque você... Olha, a gente sempre usou Bob. Mas parênteses aqui, você sai do jeito que você tá, mas você tá aí com cílios, você tá com trança. Tá com maquiagem definitiva. Para com isso. Se enxerga, Regiane. Sai fora. Eu, hein? Quem era quem? Muito abusada. Aí eu vou do jeito que eu for. Acorda e vou. Tudo pronta. Sai fora. Não.
Jéssica. Eu estava falando sobre isso esses dias com um amigo. Eu falei que eu vou fazer as unhas, vou fazer os cílios, vou fazer o cabelo. No outro dia que Eu a já gente fez acordo reunião, pronto. que eu falei, nossa, tá maquiada. Ela, não fiz nada, tô normal. Fake news. Tá normal? Tá, é porque eu tinha acabado Aí de ela fazer falou o assim, cílio. não, porque eu coloquei cílios. Eu falei, tá. É muito cínica, né, gente? Voltando. Gente, esses momentos são os melhores da gravação. A gente ama. E aí, voltando a essa questão de autocuidado, estética, imagem, não sei o quê. A minha mãe, querendo ou não, por isso que eu acho que eu não demorei tanto tempo pra me achar bonita. Porque, de certa forma, do jeito da minha mãe, ela sempre colocou a gente num lugar de que a gente tá bonita. Nós somos bonitas, nós nascemos bonitas. Com cabelo, ela sempre... essa coisa de maquiagem, ela não tinha tanto. Mas antigamente, gente, há muito tempo, tá? Por isso que eu falo que eu sou vintage. Porque eu passei muito tempo lidando com pessoas com idade mais avançada. Então, tinha negócio de beauty care, beauty não sei o quê. A minha mãe fazia aquelas reuniões que tinha blush, tinha cajal, que agora é rímel, que agora é aquele lápis que faz assim, gatinho, enfim. Então, a gente sempre esteve nesse mundinho de estética e beleza. Que lá atrás não tinha muito para a nossa cor de pele, mas, de certa forma, as mulheres que tinham contato com a minha mãe, elas sempre estavam trazendo algo que fosse mais parecido, que não ficava tão gritante, que não ficasse branco, né? O pó de arroz daquele que era o branco que todo mundo usava, que a gente tentava passar e ficava uma palhaça. Então, querendo ou não, a gente sempre passeou nesse mundinho universo. Então, a questão de se achar bonita. Óbvio que tem as ressalvas de somos negras, o cabelo assim assado, se o cabelo de escova se molhasse, encolheria, e aí você passaria por aquele constrangimento. Gente, fui zoada eternamente na escola, que eu não podia ficar num lugar descoberto. E choveu, o cabelo encolheu. Já ouvi muito essa música. Era uma música também na sua época? Choveu, cabelo encolheu todinho. Pelo amor de Deus, nós temos coração. Horrível! Gente, todo mundo aqui entregando a idade. Todo mundo, né? Mas será que não cantam mais música? Não, porque essa hoje não, as meninas... não. Essa música não. Não. Tu também ouviu negócio ela, de creme. Então, eu Creme não de cabelo alisava escorrendo. muito. Eu não alisava muito de Eu sempre escova, alisei. Não, eu sempre- porque quem Eu viveu adorava de sabe. escova. Quem viveu sabe. Não era fácil achar uma cabeleireira que conseguia também. fazer escova em cabelo afro. Eu tenho um amigo que quando eu tinha 15 anos, ele tem a Nossa, mesma eu idade que fazia eu. escova, ficava desse tamanho. Era melhor não fazer. Um capacete, Horrível, horrível. É. Se desse um vento, pior ainda. Então, assim, eu acho que eu fiz uma vez eu fiz pra ir pra um casamento. Deus é mais. Deu vontade de voltar e molhar o cabelo. Cara, e aí você não pode molhar porque você gastou uma fortuna. Exatamente. Acho que foi, na época, eu tinha sido a mãe do meu irmão que me levou pro salão pra fazer o Ai, que cabelo, não sei o quê. Gente, não tem Decepcionante. como você sair daquela situação se achando linda. Não tem. Minha primeira escova eu tinha 15 anos. Foi na minha festa de 15 anos. Ninguém me preparou pra isso. Simplesmente a minha mãe decidiu que eu ia fazer escova, ou eu decidi, porque eu não lembro. E aí eu fiz escova. Eu tem tenho foto? fotos. Poxa, Cabelo. O cabelo escovado, vindo pra cá com a pontinha do cabelo pra dentro, dividido no meio. Eu acho que até hoje, eu não gosto muito do meu cabelo dividido no meio por conta disso. E aí, bem liso e bem aboloadinho. E aí, a primeira escova que eu fiz foi com uma amiga da minha mãe. Aí, na sequência, na mesma época, um amigo meu que tinha a mesma idade que eu, tem a mesma idade que eu, ele decidiu que ele ia testar a escova na minha cabeça. Eu vou testar a escova em você. E aí eu peguei e falei assim, tá bom, vem aqui em casa. Eu fui na casa dele, morávamos na favela. A casa dele era num outro canto da favela, andei a favela inteira, fui até a casa dele. Aí cheguei lá, a gente lavou meu cabelo, sentei na cadeirinha, me lembro até hoje, na laje da casa dele. E aí ele começou a escovar o meu cabelo, escovou o meu cabelo, terminou de escovar, ele pranchou e foi a primeira vez que meu cabelo ficou lindo de escova.
E aí, esse meu amigo, que começou a fazer a minha escova como um teste, ele até hoje é cabeleireiro. Ai, que ótimo. Ele vive disso. E assim. Ai, por favor, divulga o amigo. Não, porque assim, merece, né? E tem Como mulheres profissional. que estão o ainda Cleiton nessa tem que era. gosta, né? Tem quem gosta. E assim, o nome dele é Cleiton, e acho que no Instagram é Cleiton Pretinho. Aí Ele- Cleiton. Ele tem um salão no Estácio, ali no Largo do Estácio, numa galeria. E ele faz escova. É uma das melhores. Eu nunca tive ninguém que fizesse escova como ele faz. O cabelo fica lisinho, fica com um brilho lindo. E por alguns anos eu fazia escova com ele toda semana. Porque eu nunca passei produto pra alisar o meu cabelo, tipo, progressiva. Certo. Eu fazia. Era só pra mudar a textura Era do só pra mudar a textura do cacho pro liso. E aí toda semana. Gente, eu comecei pagando Cleiton R$5. Nossa! Ah, mas também era quanto tempo, Era- né? Há muito tempo atrás. R$5 era dinheiro pra caraca. Ainda era alguma coisa. Eu comecei pagando 5, foi subindo pra 15, e aí é isso. Durante o período que eu usei escova, aí já tem acho que 10 anos que eu não faço. 10 não. Tem 12, 13 anos que eu não faço mais nenhum produto químico no cabelo. E nunca mais fiz escova, mas era com ele. Toda oportunidade eu ia pra lá. Nossa, lembrei agora que eu fui madrinha de casamento de uma amiga minha. Lembrei agora que eu fiz escova também, gente. Então tu eu tem fiquei foto. com capacete! Coisa horrível. Quem não tem costume, hábito, né, de Sim. mexer com cabelo afro, de mulheres afro, enfim, eles não conseguem. Meu cabelo tava crescendo, então não tava muito bom, eu acho, assim, de corte e tudo. Aí quis fazer uma coisa diferente, fui fazer escova, a gente gente. entende, a gente entende. Ah, eu vou soltar bem uma pergunta pra vocês. Quer falar? Pode falar. Não, eu ia soltar uma, mas fala a sua, depois eu falo. Eu ia perguntar sobre. Você já se sentiu comparada ou inferiorizada dentro da sua própria família? Era essa! BFF. Que isso, Rejane? A gente nem se cutucou. Convidado, não foi convidado não, gente. Vai. Isso aqui é muito... Então começa, Já se então sentiu? começa. Vai, fala, Lu. Não, eu tava aqui, vocês falando e eu lendo, eu falei assim, caraca, acho que eu vou falar alguma coisa aqui. Aí quando essa apareceu, porque eu tô lembrando, quando eu era pequena, eu tinha um tio, já faleceu, né? E aí nós fomos pra... Ai, gente, é muita coisa que a gente passa, né? Nós fomos pra um passeio em Rio das Ostras. Aí, Rio das Ostras, Lagoa da Coca-Cola, não sei o que lá e tal. E aí foi quase que a família toda nesse passeio raro, assim, de acontecer, né? E todo mundo. Enfim, não sei se foi carnaval, não lembro. Aí eu sei que eu era pequena, não sei se eu tinha uns 7, 8 anos, no máximo 9. Cara, aí eu sempre usei o cabelo escovado, não sei o quê. E nessa época, praia, fica todo mundo o quê? Livre, né? Toda hora entrando na praia, na lagoa, não sei o quê. Gente, a cor do meu cabelo tava uma coisa só Jesus. Aí esse tio que faleceu me chamava de Sassurana. Cutia. Cara, era cada apelido. O que é Sassurana? Então, Cutia eu sei o que é. Sassurana, da época eu não lembrava, agora eu também não vou lembrar, mas eu vou procurar que acho que era um pássaro, alguma coisa assim. Era Amarelinho. Um bicho que a cor do cabelo era avermelhado, quase amarelo, uma coisa assim, indescritível. Porque o seu cabelo tem esse tom, né? O cabelo da Lu é claro. E aí eu falei assim, gente, aí a gente conversando aqui, você vai fazendo uma retrospectiva, isso aqui... Na época, criança, não levou tanto em consideração. Mas olha como a gente já era inferiorizada e discriminada. Porque é uma forma de discriminação. Todo mundo leva na brincadeira, mas não deixa de ser desde pequena, né? E você não tem culpa daquilo. Porque assim, tipo... Eu não tinha culpa que o meu cabelo tinha aquela cor, aquela textura. Eu tô rindo porque é muitos anos atrás. Mas hoje, uma criança que passa por isso, né? Vai, tipo, eu não fiquei traumatizada da forma que
talvez deveria com Ou não isso. se recorda, né? Talvez. Ou não me recordo. Talvez tenha, né? Ficar. Porque isso Acho mexe que na nossa marca. autoestima. Tanto marca que eu tô aqui lembrando e falando, né? é. Enfim. Mas não tô não nutri Aham. esse Sim. sentimento e Não, tal. a gente vai afastando as coisas que não agradam a gente igual vai aquela colocando de questão da lado. terapia, né? Que tem coisas que você que eu não falo, que não isso. consegue falar porque ainda dói e tal. Eu levei na esportiva. Aham. Mas é sobre isso, desde a família. Começa na família com uma forma de zoação. Aí quando você passa pra adolescência, então, com aqueles seus primos maravilhosos que adoram te zoar e assim, tem contato com meninas com cabelo diferente e tal. E aí começa a fazer essa comparação. E você leva isso pra vida. Mas temos. Na família, eu não me recordo. Acho que não Que tinha. maravilha! Então, porque assim, até uns 15 anos, mais ou menos assim, eu morei com a minha mãe e tudo, né? E da família da minha mãe, a gente era paupérrimo, né? Bem pobre mesmo. E a minha mãe era que tinha bem pobre, mas a minha mãe tinha uma condição melhor. Então, eu era a prima que tinha as coisas. Então, então, era todo mundo muito igual a mim, sabe? Não tinha muito essa questão de... Dentro da família, não. Então, era mais de fora mesmo. De apelido, assim, acho que... Não que me marcou, que eu me lembre, porque apelido também nunca pegava. Porque eu gostava de brigar. Então, se viesse... Pequenininha, né, menina? Então, assim, se vier me colocando apelido, eu era, enfim, abusada. Então, apelido nunca pegou. O único apelido, acho que pegou, porque na época eram muitas Adrianas, né? Apesar de idade diferente, então a gente morava todo mundo perto, eram muitas Adrianas. Então, o único apelido que pegou era Adrianinha. Era a mais nova, a menor e tal, esse era o único que pegou. Mas apelido pejorativo não pegava, porque eu ia pra cima. Mas o que eu me lembro, me chamavam de preá. Talvez por conta dos olhos, né? Então, algumas pessoas... Na minha frente, eu lembro de algumas vezes me chamando de preá, mas não pegou muito, assim. Eu não vou falar de apelido, não. Que dói, né? Pô, Quando você isso? tava falando no começo... Gente, Não, eu acho que merece um destaque, assim, gatilhos. Porque quando você falou, já foi me remetendo a essa situação, assim. Mas eu tive em casa... eu tive algumas situações. Primeiro com os primos, né? Porque eu fui criada com muitos primos. Nós éramos 18 no total, né? E aí a gente tinha aquela competição de quem era mais preto. Ó, que loucura. Todo mundo preto. Tema bem. Tema bem. Todo mundo Eles preto. têm isso. Todo mundo preto. Mas tinha uma competição de quem era o mais preto. E aí, essa competição do mais preto é que ia gerando um atrito absurdo entre a gente. Porque é isso, todo mundo era preto, mas a piada quer ser era... melhor. A Michelle é a mais preta. A Michelle tem uma cor linda. Que eu sou louca pra ter a cor da Michelle, porque é um preto reluzente. E aí, Igual era aquela isso. atriz americana que fez 12 anos de escravidão. Esqueci o nome dela. Ai, maravilhosa. Esqueci Pensei o que nome fosse a dela. da Maravilhosa. Wakanda Aí a também. Michelle, aí a piada era, a Michelle é a mais preta. Mas no final das contas, a Michelle tem a mesma cor da Rejane, que tem a mesma cor da Gisele, que tem a mesma cor do Bruno, que tem a mesma cor do absurdo. Rodrigo, que tem todo mundo com a mesma cor. Ah, mas a Michelle é a mais preta. A competição era que a Michelle era mais preta. Como se fosse uma coisa ruim. Aham. E não é. E não é. Não, nunca E aí, será. dentro disso, né? Eu e minha irmã começamos a assumir o cabelo natural. Coloca o black pra cima, começa a usar o black, aí os comentários... Sério. Gente, porque a minha família, ela é um eterno bullying, tá? É por isso que eu não trato ela em terapia. Porque assim, a gente só se encontra... Gente, eu não sei como é a família de vocês, mas a minha família é muito grande. A gente só se encontra uma vez por ano, na festa de aniversário da minha avó. Os aniversários picados... Vai um ou outro, mas o aniversário da minha avó, Vai que todo fez mundo. esse ano 86 anos, todo mundo vai. Campo Minado. É pra ir medicada. Meu Deus do céu. Porque tá todo Merece mundo um belo, filme. sorrindo nas fotos. Melhor não. Mas eu não sei como é na família de vocês, mas na minha é assim. Tá todo mundo muito bonito, sorrindo nas fotos, nos vídeos. Mas se você parar 5 minutos para conversar, surge 300 mil ofensas. E aí...
né? Uns comentários. E aí, uma vez, e aí não falando da minha família mais, especificamente, quando a gente assumiu o cabelo natural, a minha mãe, ela ainda não se sente tão confortável com black. Certo. Ela usa o cabelo dela com relaxamento, cacheado, mas o cabelo da minha mãe é muito fininho. Mas ela ainda assim prefere alisar, relaxar. Ela prefere relaxar. E aí a gente bota o black pra cima e a primeira vez que eu fiz isso foi na pandemia. Porque na pandemia não vou sair pra lugar nenhum, vou ficar sem trança. Tinha tempo pra cuidar do meu cabelo, foi a época que eu mais cuidei do meu cabelo. Tinha cronograma capilar, lindinho. Tinha tempo. Aí eu fui pra casa dela. Tinha, porque... Tempo. Tá bom. Fui pra casa dela com black. Aí minha mãe, tu vai sair com esse cabelo? Aí eu... O que tem meu cabelo? Aí a minha irmã já se arma na hora. O que tem o cabelo dela? O cabelo dela tá lindo. Deixa o cabelo dela como o cabelo dela está. E no dia tava muito maravilhoso. Tinha finalizado ele muito bonito. E ela fez esse questionamento. Você vai sair com esse cabelo como se não fosse uma coisa bela. Então ainda é um processo de construção dentro de casa. Muito. Nossa, A gente tem que falar só sobre cabelo, gente. Porque assim... Porque era beleza. A gente focou no cabelo, porque eu acho que o cabelo é o ponto... É o nosso porque ponto... é a nossa coroa. Coroa Não, e ela foi o tempo inteiro... a nossa coroa foi colocada o tempo inteiro como uma coisa ruim pra gente e pros nossos antepassados. Então, acho que ainda é um processo de construção. Total. Nossa, eu lembro assim, do processo de não precisar molhar o cabelo. Sabe? De acordar e levantar, dar um jeito tá e vai. Pronto. Sabe? Esse processo de... Vocês molhavam o cabelo na escola? Não, na eu escola não. Gente, não. eu ia pro banheiro da cabelo escola. Ah, tá. Não. Eu ia pro banheiro da escola com o cabelo relaxado. Eu ia de e ó, pasta, né? Gente, eu era coque, agora eu lembrei. Na faculdade, me chamavam de Daiane dos Santos. Porque eu vivia Que com bom que era coque. Daiane dos Santos. Era a única referência que eles tinham. Caminhando para o final, infelizmente. era a única referência que eles tinham. Caraca! Porque se tivessem outras, Sim. ia te chamar. Iam, entendeu? Tínhamos outras, só que não tão É porque a Daiane era famosa. Era não, do auge dela de ganhar prêmios e tal. Olimpíadas. E aí eu andava sempre com o cabelo preso, com coque. Era sempre assim, muito esticado, muito... Sim. E preso. Só isso. Infelizmente, Acabou? nosso tempo está bem apertado. Gente, eu nem vi porque ele falar esse nada. episódio voou. Gente, Rendeu. A gente realmente foi um dos mais rápidos e mais Foi interessantes mesmo. e tal. Então temos alguns recadinhos. Temos sim, temos E novidades. Então, quer começar? Não, pode falar. Até porque eu não gravei nada disso. Tudo bem. Gente, a gente tá com a plataforma Apoia-se. É um sistema de financiamento coletivo, onde vocês podem contribuir com o valor que vocês escolherem lá e ajudar a gente a melhorar a qualidade dos episódios, trazer convidados, né? E crescer. Então, se você gosta de assistir nosso conteúdo, se você gosta de acompanhar, se você quer que esse projeto continue por mais tempo, a gente pede que, se possível, você apoie a gente através da plataforma Apoia-se. E aí, como que funciona? Lá a gente tem 2 pacotes na plataforma do Apoia-se. O primeiro pacote, a gente faz um sorteio mensal da nossa eco bag, da nossa caneca, e a gente sorteia também um livro. Então, a gente trouxe alguns exemplos aqui. Um defeito de cor. Inclusive, Ana Maria Gonçalves, ela está na Academia Brasileira de Letras, né? A gente tem O Mito da Beleza e Fique Comigo, que é um romance de uma autora nigeriana. Não necessariamente serão esses livros, então são livros aleatórios, mas sempre com ou autores negros, com temática racial, ou temática de feminismo negro, pra gente começando a desconstruir e descolonizar o pensamento. E também tem um outro pacote que você também pode pagar mensal ou fazer uma contribuição só. E nesse outro pacote você
participa, não é sorteio, de uma reunião mensal com a gente, uma reunião virtual, onde a gente troca, né, conversas, que a gente conversa aqui, esses temas que a gente aborda aqui no podcast. A gente também pode trocar na reunião, inclusive, se vocês tiverem, né, sugestão de tema pra gente trazer aqui, a gente conversa tudo lá. É um bate-papo e também é para construção, né? É isso que a Adri acabou de falar. É para construção dos próximos temas e dos próximos debates. A gente aproveita as informações e as experiências de vocês e traz também para dentro do podcast. Exatamente. Então, é só clicar apoia.c /Divã das Pretas e ver lá o pacote, qual que vocês se identificam e apoia a gente. Mas também, se não quiser participar do Apoia-se Tudo Bem, só, por favor, curta, comenta, compartilha o nosso conteúdo para ajudar a gente a crescer nas redes. Divulguem bastante. Temos um episódio. É isso aí. Então, ficamos por aqui e até a próxima. Toda preta tem história. Toda história merece um divã. E a gente se fala na próxima. Tchau. Tchau. Sabe o que eu pensei?